Evangelho de Mateus, capítulo 6, apenas o primeiro versículo. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Senhor nosso Deus, nosso Pai, glorioso Deus, gracioso, verdadeiro, todo-poderoso, Deus excelso, magnânimo, nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade ímpar, singular, especial mesmo, de poder propagar a tua mensagem através dessas redes sociais e assim objetivando a expansão do reino de Deus, a propagação do Evangelho, e que esse trabalho verdadeiramente concorra para a honra do Senhor, para a glória do teu nome e para a dignidade dos teus atributos. Abençoe a minha vida, que eu possa sempre expor a tua palavra com sinceridade. Oramos agradecidos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. A vida cristã não é constituída de mero conhecimento. Tiago 1,22 diz: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O conhecimento meramente intelectual é como uma faca, que serve tanto para cortar os alimentos, quanto para praticar um crime. E esse versículo trata exatamente disso, do perigo de cairmos na tentação de apreciar a atração das pessoas, estimar ser admirado pelos indivíduos. Então vamos considerar esse versículo sobre o tema a atitude do cidadão do reino. Esse é o assunto principal desse versículo. E eu vou considerar em primeiro lugar com os amados ouvintes as circunstâncias desse versículo. Depois, a advertência geral do Senhor Jesus e, em terceiro lugar, a razão ou resultado anexado a essa advertência. Com relação à circunstância, estamos em uma nova sessão do Sermão do Monte, onde no capítulo 5, o Senhor Jesus ensina acerca do caráter do cidadão do reino, a função do cidadão do reino, bem como a sua relação com a lei de Deus. Aqui há uma ligação com o capítulo 5, o capítulo anterior, versículo 20, que diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então há uma ligação com esse versículo 1 do capítulo 6, onde é nos dito: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por ele. Jesus tem em mente aqui os fariseus e continua contrastando a justiça dele com a justiça dos cidadãos do reino. Ele já havia contrastado a interpretação e o ensino dos fariseus através daquelas 7 antíteses escritas lá no capítulo 5. Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Ele disse 7 vezes contrastando, se opondo à interpretação e o ensino equivocado dos fariseus. Por exemplo, matar para eles, para aqueles líderes, era literalmente quando alguém tira a vida de outrem. Mas Jesus ensinou mais amplamente, mais profundamente. E quando alguém acalenta a ira ou amargura indevida, aquele ressentimento ilegítimo, ódio de uma maneira geral, já matou no seu coração. O adultério é a mesma coisa. Para os fariseus, o adultério era literal, apenas no âmbito da relação conjugal. Mas Jesus ampliou sua interpretação, dizendo que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. A vingança também. Quando eles diziam olho por olho e dente por dente, a lei regulava isso, é verdade. Mas essas leis foram regradas para a corte pública, para que os juízes executassem ao povo com o propósito de ser mantida a justiça pública, a ordem pública, com o objetivo exatamente de reprimir o mal, reprimir a injustiça e a desordem. Mas os fariseus pregavam e incentivavam a retaliação pessoal, a desforra individual. Portanto, a justiça dos fariseus era hipócrita, cuja interpretação que eles davam da lei era estrita e não ampla, como deveria ser de acordo com Jesus. Mas também a interpretação dos fariseus era tradicionalista e não bíblica, e acabavam invalidando a palavra de Deus. Quando Jesus diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai celeste, a admoestação do Senhor é para chamar a atenção dos seus discípulos para a pergunta:
Como devemos exercer a prática da justiça? Qual o propósito? Qual a motivação? Sermos reconhecidos por Deus e não pelos homens. E o Senhor Jesus mostra que existe um Deus assentado no trono, todo-poderoso, onisciente, que vê todas as coisas e que é um Deus galardoador dos que o buscam. Ainda de acordo com as circunstâncias, nós temos 3 ilustrações dadas pelo Senhor Jesus. O dar esmola, nos versículos 2 a 4, a oração acompanhada com o perdão, nos versículos 5 a 13, e o ato de jejuar, nos versículos 16 a 18. Estas coisas constituem grande prática da religiosidade. O dar, o orar e o mortificar o corpo com jejum. Os fariseus eram doutores nessas práticas, e Jesus condena todas elas. Este é o tema, o princípio geral que deve governar toda a vida do crente. O exercício da misericórdia aqui, representada pela esmola, o exercício devocional, representado pela oração, e o exercício da piedade, representado pelo jejum. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Portanto, existe um Deus assentado no trono, todo-poderoso, onisciente, que perscruta e vê todas as coisas. E um Deus galardoador, um Deus que recompensa aqueles que o buscam. Estas são as circunstâncias. O segundo ponto é a advertência do Senhor Jesus quando é nos dito: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. O diabo trabalha mesmo no exercício da misericórdia, mesmo no exercício devocional, mesmo no exercício da piedade. A nossa natureza corrupta tende a ser desvirtuada. A advertência do Senhor Jesus aqui é contra a hipocrisia, contra a falsa piedade, contra o exibicionismo religioso. Guardai-vos, quer dizer, tenha cuidado. O que ele está dizendo aqui quando ele diz guardai-vos é: sejam vigilantes, preste atenção, pode ser uma cilada. Os fariseus e os escribas eram experts nessas práticas. Geralmente, as pessoas diziam: nunca seremos como esses fariseus, esses religiosos. Nunca alcançaremos essa justiça que eles têm. Quando Jesus diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, justiça aqui significa retidão. Guardai-vos de exercer a vossa retidão. Guardai-vos de exercer a vossa conduta moral. Guardai-vos de exercer a vossa conduta espiritual e religiosa. Quando Jesus diz com o fim de serdes vistos, Jesus adverte para a motivação da nossa atitude. Essa expressão serdes visto, o verbo está no infinitivo passado aqui, serdes vistos, theatenai, a raiz da palavra grega aqui é teatro, onde as pessoas iam aos locais de exibições cujos atores desempenhavam os papéis que não eram a realidade para serem admirados, para serem ovacionados pelos homens. Eles amavam a primazia, eles amavam o aplauso, a aclamação, o reconhecimento. É como se Jesus dissesse: cuidado com o exercício da vossa justiça com o fim de fazer teatro para ser aclamado pelos homens. Os fariseus faziam teatro no exercício da misericórdia quando davam esmolas. Eles faziam teatro no exercício devocional quando oravam publicamente. E faziam teatro no exercício da piedade quando jejuavam. Comentaristas dizem que eles pintavam o rosto e se transfiguravam na feira livre para aparecer a todos que estavam jejuando. Verdadeiramente eles eram hipócritas. Da mesma forma, interpretando mais profundamente, muitos querem mostrar suas riquezas, poder e autoridade, mostram a sua beleza e força, como são inteligentes e cultos, e como são habilidosos e capazes, e até mesmo como são religiosos. Dentro das igrejas estão cheios de lobos buscando o reconhecimento das pessoas, amando as apresentações. Outros amam a sua eloquência quando pregam, e assim buscam o prestígio e o reconhecimento das pessoas. O contraste aqui nessa expressão, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, de outra sorte não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Em última instância, aqui o contraste não é tanto Deus e o homem,
Mas o contraste aqui é Deus e o ego, Deus e o egotismo, Deus e a egolatria. Eles queriam ser apreciados, aplaudidos, aclamados, elogiados pelos homens. Este é o pecado nesse versículo, o propósito do coração. Não é a buscar a aprovação de Deus, mas dos homens. Esse é o princípio que está por trás dessa advertência do Senhor Jesus. Existe um Deus onisciente que vê tudo, tudo perscruta, tudo sonda. Nessa advertência do Senhor Jesus, ele nos encoraja a não desempenhar a nossa justiça para fazer apresentações. Cuidado! Apesar do valor das ofertas, apesar do valor da oração, o valor do jejum, se, no entanto, a motivação for espúria, não teremos galardão junto de nosso Pai Celeste. É isso que diz o nosso versículo. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Essa é a razão, esse é o resultado anexado a essa advertência do Senhor Jesus. Devemos ser reconhecidos por Deus, cujo galardão é eterno, e não preferir o aplauso passageiro dos homens. Esse reconhecimento é tão efêmero que logo cai no mar do esquecimento. Mas eu quero concluir aqui essa mensagem extraindo daqui lições com base naquilo que nós consideramos. A nossa natureza corrupta aprecia a honraria, aprecia o elogio. Tendemos a exaltar-nos a nós mesmos e roubar a glória que é devida somente a Deus. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Tiago 1,17 diz, Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Cuidado com a nossa natureza enganosa, que devemos exercer a misericórdia, que devemos orar, que devemos jejuar, é ponto pacífico. Jesus disse, quando der esmola, quando orardes e quando jejuardes, e não se der esmolas, se orar, se jejuar. Então é uma obrigação, é um dever dos crentes dar esmolas, orar, jejuar. Mas se o motivo for falsificado, ilegítimo, adulterado, para encher o nosso ego, não receberemos galardão junto do nosso Pai Celeste. Devemos agradar a Deus e não impressionar os homens. Se acharmos que estamos bem na foto, devemos nos arrepender, nos humilhar e reconhecer que todo esse reconhecimento humano, esse aplauso dos homens, é transitório e efêmero. Por isso que Jesus diz, já receberam a sua recompensa. É tão rápido esse reconhecimento humano que Jesus chegou a dizer lá no contexto, já receberam a sua recompensa. Todos nós somos pecadores e condenados por passagens como essa. Quando lemos passagens assim, somos levados a dizer, sou condenado. Essas coisas nos destroem. Quem pode bater no peito e dizer, sou inocente? Quem pode atingir o standard, aquele padrão de comportamento do Senhor Jesus? Absolutamente ninguém. Por isso, a boa nova do Evangelho é que, através da fé, a justiça do Senhor Jesus ela é imputada e infundida pelo Espírito Santo. A justiça do Senhor Jesus é legal porque foi conquistada pela obra, pela morte e ressurreição do Senhor Jesus, e a justiça é moral porque ela foi infundida pelo Espírito Santo no nosso coração. Que Deus nos dê a graça de vivermos para a glória dele nas mais variadas vocações em que o Senhor soberanamente nos colocou. O objetivo supremo e principal do homem, diz a primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster, é glorificar a Deus e gozá-lo plena e eternamente. Qual é o objetivo supremo e principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo plena e eternamente. Como disse Paulo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Eu quero finalizar essa mensagem lendo parte da oração intercessora do Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 22 e 24. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim,
a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.